Olá, queridos alunos do quinto ano, tudo bem? Vamos fazer a correção do PET, volume 6, semana 3, de Geografia. É muito importante que vocês leiam aqui unidades temáticas, objetos de conhecimento, habilidades, conteúdos selecionados, orientações aos pais, dica ao estudante, o que quer saber mais. Atividades. Localização de Minas Gerais nas grandes regiões brasileiras. Regiões brasileiras e IBGE. IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, o Brasil foi dividido em 5 grandes regiões, que são as regiões. A região norte, que é essa região que está colorida aqui de verde, que abrange os estados do Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre. Região nordeste, que é essa região que está aqui de laranja, onde estão localizados os estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. A região centro-oeste, que é essa colorida aqui de bege, que é onde estão localizados os estados do Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. A região sul, que é essa colorida de cor de rosa, onde estão localizados os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a região sudeste, que é a região onde nós vivemos, onde estão localizados os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Minas Gerais está localizado, que é o estado em que nós vivemos, está localizado na região sudeste. Então, para compreender melhor a realidade e a diversidade do nosso país, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, agrupou dividiu, né, os estados brasileiros, agrupou os estados brasileiros em 5 grandes regiões, que é a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, conforme eu já falei para vocês lá em cima. E para agrupar esses estados dessa forma, foram consideradas as semelhanças entre os territórios, características do clima, da vegetação, da população, as atividades econômicas. O estado de Minas Gerais pertence à região sudeste, conforme eu já falei com vocês, né, lá no mapa. Então, aqui a gente tem um mapa da região sudeste, com os estados da região sudeste, que são Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, esse é o nosso mapa da região sudeste. A região sudeste é a região que abriga mais habitantes, é a região mais populosa, ela tem cerca de 42% da população brasileira vivendo na região sudeste. É a região também onde se localizam as 2 maiores cidades do Brasil, que são as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Estão localizadas na região sudeste. São as capitais, né? São Paulo é a capital do estado de São Paulo e Rio de Janeiro é a capital do estado do Rio de Janeiro. Também concentra a maior parte das indústrias do país. É uma região onde tem uma atividade econômica bem desenvolvida, por isso atraiu muitos imigrantes que vieram de diversas regiões, principalmente do Nordeste e do Sul do país. Observe o mapa e faça o que se pede. Brasil, grandes regiões e unidades da federação. Então, aqui está o mapa, né? Aí no PET de vocês o mapa está em branco. De acordo com o que for pedindo, a gente vai colorindo, né? Aqui eu já colori para o vídeo não ficar muito grande. Não repare muito o meu colorido, que eu colori no computador e eu não consegui colorir os cantinhos direitinho. Mas dá para vocês perceberem as regiões, a divisão das regiões, ok? Então, primeira pergunta, letra A. Qual é a região brasileira a qual Minas Gerais pertence? Se for possível, colora de vermelho. Então, Minas Gerais pertence à região sudeste, tá aqui, ó, eu colori de vermelho. Então, Minas Gerais, região sudeste, coloridinho de vermelho. Letra B. Qual é a região brasileira que faz fronteira com a região a qual Minas Gerais pertence? Se possível, colora de verde. Melhor, vou ler de novo a pergunta que eu cometi um errinho aí. Qual é a região brasileira que não faz fronteira com a região a qual Minas Gerais pertence? Se possível, colora de verde. Então, a região que não faz fronteira com a região sudeste, que é a região a qual Minas Gerais pertence, é a região norte, essa coloridinha de verde aqui, ó. Então, colori de verde, a região norte, ela não faz fronteira, porque, olha, estão vendo o limite da região sudeste, essa linhazinha aqui, que é o limite, que é a fronteira? Então, a região norte não faz fronteira com a região sudeste. Entre a região
entre a fronteira da região sudeste, tem aqui o estado da Bahia, né? E o estado de Goiás, que está entre as duas regiões. Então, aqui não faz fronteira, por isso, entendeu? Não tem, as linhas não se encostam, né? As fronteiras não se encostam. Qual é a região a oeste? Qual é a região a oeste da região que Minas Gerais pertence? Se possível, coloura de verde. Então, coloura de amarelo. Então, a região a oeste da região que Minas Gerais pertence é a região centro-oeste. Está coloridinho de amarelo aqui, ok? Letra D. Qual é a região ao norte da região que Minas Gerais pertence? Se possível, coloura de laranja. Então, região ao norte, estão vendo aqui? Eu colori de laranja. É a região nordeste, fica ao norte da região sudeste. E a letra E. Qual é a região ao sul da região que Minas Gerais pertence? Se possível, coloura de rosa. Então, a região que fica ao sul da região sudeste é a região sul, né? Tá coloridinho aqui de rosa, ok? Atividade 2. De acordo com o mapa das regiões brasileiras apresentado no texto da semana, quais são os estados vizinhos de Minas Gerais? Destes estados, crie uma lista com o nome dos quais pertencem à região sudeste. Então, nessa questão, nessa atividade 2, nós vamos responder duas perguntas. A primeira é quais são os estados vizinhos de Minas Gerais? Então, os estados vizinhos de Minas Gerais são Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Bahia. A segunda pergunta, destes estados, destes aqui, ó, crie uma lista com o nome dos quais pertence à região sudeste. Então, destes estados que pertencem à região sudeste são Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Minas Gerais também pertence à região sudeste, mas ela não vai entrar nessa lista porque ela não é, Minas Gerais não é vizinho de Minas Gerais, né? Minas Gerais já perguntou aqui, ó, os vizinhos. Então, essa relação aqui é dos vizinhos de Minas Gerais, que pertencem à região sudeste. Sobre Minas Gerais, pesquise, se possível, para auxiliar na pesquisa, você poderá consultar o endereço eletrônico www.ibge.gov.br cidades e estados/mg.html. Extensão territorial de Minas Gerais, 586.521,123 quilômetros quadrados. Quantidades de habitantes, 21.292.666 pessoas. Nome da capital, Belo Horizonte. Quantidade de municípios, Minas Gerais tem um total de 853 municípios. Nome do governador, o governador de Minas Gerais é Romeu Zema. Nome do vice-governador, o nome do vice-governador é Paulo Brant. Por hoje é só. Bons estudos. Façam as correções, encaminhem para a sua professora. Tchau, tchau. Até a próxima.